Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Deus abençoe sua vida, seu coração. Obrigado por estar aqui comigo nesse momento, onde quero compartilhar algo maravilhoso sobre Jesus, meu amigo. É muito bom poder falar de Cristo de uma maneira tão livre e saber que Ele tem o prazer de se revelar para nós e entregar para nós tudo que Ele tem, que é o Pai. E hoje eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar. É algo para mim assustador, mas eu acredito que o Senhor tem levado nós a conhecer mais dele nesses últimos tempos. Ele tem aberto os céus para aquele que quer mais, para aquele que quer conhecer ele, quer saber onde ele vive, o que ele faz, além de cuidar de nós aqui na terra e ter morrido por nós e nos salvado. Essa palavra que eu quero falar aqui hoje, ela tem mexido com as minhas estruturas há muito tempo e eu acredito que o Senhor vai fazer algo no teu coração. Então, desde já eu te peço, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu quero iniciar lendo com você em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Mas eu quero atentar muito para o começo do versículo. No princípio. Quando o escritor aqui, nesse livro tão maravilhoso, Moisés, que escreveu, eu fico imaginando como que foi ele ter tido esse momento com o Senhor, onde ele recebeu do Espírito Santo a revelação de como foi feito a criação do mundo, o homem, os animais, a vida e o sopro que existiu. Para mim isso é assustador poder ler, através da vida de um homem posicionado em Deus, o que Deus queria revelar para a humanidade. Nessa passagem, ela não fica em apenas um versículo onde vamos nos deleitar em toda a criação que Deus fez. Vai além de toda a nossa compreensão humana. Deus já começa a palavra aqui mostrando a maior revelação escondida dentro da criação, que é no princípio. Quando eu olho para tudo isso, minha cabeça entra num ponto tão profundo em Deus que eu fico, Jesus, o Senhor esperou um homem posicionado depois de muito tempo. Já tinha passado Abraão, já tinha passado Noé, já tinha passado grandes homens, e o Senhor esperou Moisés para revelar nele o caminho da verdade. Porque quando Moisés foi chamado por Deus, ele teve o impacto de tudo aquilo que ele viveu naquele mundo antigo, que era extremamente moderno para a época, onde as pessoas viviam com a mentalidade dentro do Egito de deuses e escravos. Deus pega Moisés, tira tudo que tem dele e coloca nele uma verdade e mostra para ele uma verdade absoluta, onde choca com tudo aquilo que ele já tinha visto, tocado, entendido. E aí o Senhor mostra para ele algo que ele nunca tinha visto, que é a própria glória do Senhor. Se você for para Êxodo 33:12, o título é Moisés vê a glória do Senhor. Aqui tem um ponto muito escondido aqui que mexeu com o meu coração. Moisés disse para o Senhor assim: Tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste que enviarias comigo. Essa pergunta de Moisés, ela foi usada por um tempo diferente, onde tinha lei. E ali o Senhor estava preparando Moisés para aquilo que ele ia fazer em nós, que é a revelação. E aqui Moisés ele fica intrigado que tudo que ele está fazendo tem algo a mais. Ele quer ver mais, ele quer entender mais, ele quer compreender mais. Então ele já faz a pergunta certa. Não disseste quem enviarias comigo. É muito direto, eu preciso saber quem vai comigo para eu poder entender o processo de tudo isso e aonde isso vai chegar. Então o Senhor declarou para ele: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Glória a Deus. Que honra poder ouvir a voz do Senhor falar que ele se agrada de mim. Moisés, ele entendeu os passos da honra, de como entrar na presença do Senhor, sem medo. Ele era o único que não tinha medo. O povo tinha medo. O povo falava: Moisés, sobe você.
A gente fica aqui, o que Deus falar, faremos. Por quê? O pecado nos afasta do Senhor, ele nos deixa longe. E Moisés queria mais. Tanto que ele faz uma pergunta que hoje eu e você temos que fazer. Quem é que está comigo? Quero ouvir essa voz, quero ver. Moisés foi ousado, ele poderia ter morrido aqui. Só que o Senhor teve graça. Porque o Senhor ele está disposto a mostrar a sua glória. Mas com qual condição? Uma real entrega. Um ponto onde o mundo não é com você. É você com o Senhor. Não tinha o Egito em Moisés. Você nunca vai encontrar. Em Moisés oscilava entre o Egito e o Senhor. Quem fazia isso era o povo. O povo ficava oscilando entre o Egito e o Senhor. O Egito e o Senhor, a ponto de Deus destruir todo mundo. Então, o ponto está aqui. Quem enviarás comigo? Se é verdade que te agradas de mim, Moisés começa a conversar com o Senhor. Permita-me, com muita honra, conhecer teus caminhos. Isso aqui é muito forte, porque agora o Senhor vai apresentar para ele quem é o caminho. A Jesus, há 2000 anos atrás, pega e fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui vemos um Moisés andando num caminho de discípulo para conhecer o seu mestre, que no caso é Cristo. Então Moisés aqui encontrou o Senhor, o nosso rei, Jesus. E aí, ele continua, para que eu te conheça melhor, ou seja, para que eu veja melhor, para que eu entenda melhor, para que eu conduza isso melhor. E continue a contar com o teu favor. E aí ele volta para o povo, coração generoso. Lembra-te de que esta nação é teu povo e eu estou nessa nação. Então ele consegue agradar o Senhor com as palavras certas, porque não tinha o Egito em Moisés. Só que aí existe o ponto maior. Quando Moisés sobe o monte, ele começa a ter agora intimidade com o Senhor todas as vezes que ele sobe, ele começa a passar 40 dias e não volta. E aí tem todo aquele contexto que a gente sabe que as pessoas começaram a criar os bezerros de ouro, ou adorar outros deuses, fazer festa, enfim. Por quê? Moisés ficava muito tempo distante. E isso, para nossa sociedade, esse mundo que a gente vive hoje, ficar distante é a mesma coisa de falar que você abandonou, que você não está se importando, que você não está vivendo, e com isso traz várias consequências. E Moisés não olhou para isso. Moisés subia ao monte e ficava 40 dias e 40 noites. Igual uma passagem que ele fala, ficava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Isso é algo surreal, além da nossa compreensão humana cristã. Moisés ele entrou em um lugar que esse véu ainda não estava aberto. E o Senhor adentrou ele nesse lugar. E aí começam os pontos de revelação vir à tona. Moisés não ficava 40 dias só jogado no chão, orando. Vamos lá, o Senhor vai falar comigo hoje, eu acredito. Ele vai falar comigo hoje. Não. Tem uma passagem muito forte que fala que ele subiu, o Senhor suba para cá. Ele ficou 7 dias esperando o Senhor. Conseguiremos, nessa era que a gente está vivendo, ficar 7 dias esperando o Senhor chegar? Moisés esperou, e com isso teve um favor. Agora vamos avançar um pouco mais aqui nessa chapação. Moisés começou agora a ter contato com aquele que ele iria conhecer, que seria Cristo. Em Hebreus fala, na parte dos heróis da fé, que por amor ao Messias, Moisés celebrou a Páscoa. Ou seja, então ele viu Cristo. Ele viu quem é o Cristo. E ele falou lá na frente, o Senhor levantará um no meio de vós semelhante a mim. Então você consegue ver que Moisés entendeu quem é dentro de tudo isso. Agora vamos chapar um pouco aqui. Pensa, você anda com o Senhor, todas as vezes que você sobe no monte. Imagine se isso acontecesse até hoje. Subimos o monte. Inúmeras pessoas subindo o monte, ficando 40 dias e 40 noites. Consequentemente, você não faz mais parte daqui. O mundo já não é mais o seu lugar. Quer dizer então que Moisés, nesses 40 dias, entrava na eternidade e caminhava pelos caminhos eternos. Isso é assustador. Então é possível, nós como homem e mulheres que temem ao Senhor, jovens, adolescentes, entrar nesse mesmo lugar? Sim, está aberto, o véu já se rasgou. Aí vamos lá, Moisés começa a caminhar com Jesus e consegue ver aquele que a Bíblia fala que seria revelado. E lá no mesmo capítulo de Hebreus fala que ele fitava os olhos naquele que é invisível. Como eu vou conseguir ver algo invisível? Porque ele não estava aqui. Ele estava caminhando nos caminhos eternos. Nesses caminhos aonde o Senhor quer nos levar.
porque é para aquele lugar que iremos. Isso aqui é passageiro, o mundo é passageiro, mas a eternidade não. Imagine Moisés em um desses dias, de 40 dias com o Senhor, ele ouve o Senhor chamando ele: Moisés, me acompanha. Porque ele viu o tabernáculo, ele construiu a tenda, enfim. Se você pesquisar, você vai ver como que foi o caminho dele com o Senhor. Moisés é chamado. Um exemplo, Moisés foi chamado. Vamos, Moisés, vamos. A voz, ele acompanha a voz. E aí o Senhor leva ele a ter revelações. Igual você, quando lê a Bíblia, consegue entender que Jesus é a água, que Jesus é o pão, que Jesus é a porta, que Jesus está comigo, ele está na eternidade, ele é o Filho do homem. Glória a Deus. Moisés agora vai para um lugar totalmente diferente. Ele vai agora conhecer quem é que vai andar com ele. Mas não é conhecer somente: oi, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Jesus, vem comigo. Ah, tá bom, vou te seguir. Não. Não é uma recepção de você entrar no lugar e tchau. Não. Ele agora vai conhecer o que tem dentro desse homem. De quem? Daquele que ele iria conhecer. Então o Senhor, o Pai, leva ele em um caminho bem diferente de revelação. E aí leva ele a escrever algo que nós, cristãos, temos a oportunidade e a graça de saber como foi a criação do mundo e das nossas vidas. Ele está aqui com um caderninho, tenho certeza que ele tinha as anotações, que todo crente anota algo. Então isso é da linhagem do Senhor anotar. Ele mesmo anota, o Senhor mesmo anota, ele tem o livro da vida dele. Então isso faz parte da eternidade anotar. Então Moisés pega e começa a caminhar em caminhos eternos. Pensa, Moisés entrou na nuvem e foi para um lugar que ele não conhece. De repente, isso é chapação na minha cabeça com o Senhor. De repente, o Senhor escreve. Aí ele começa a escrever. Aí ele vai e começa a escrever. Igual os discípulos escreviam, tudo Jesus falava. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu tenho certeza que nessa hora ele teve um impacto. Porque no princípio indica alguém. É a mesma coisa eu falar: no João foi feito todas as coisas que tinham que ser feitas. Quais? Isso, isso, isso. No João foi feito isso, isso, isso. No Davi, isso, isso, isso. Então aqui ele está afirmando uma pessoa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No Cristo foi feito os céus e a terra. Isso abre o coração de Moisés a um nível profundo. Porque ele não fala: Deus criou os céus e a terra só. Ele aponta para alguém. Porque tudo é um apontamento de glória, é um apontamento de revelação, é um apontamento de eternidade, onde veremos a pedra. Então, Moisés começa: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No Filho, Deus criou os céus e a terra. No Filho, Deus criou os céus e a terra. Isso vai enchendo o coração dele. O que ele vê mais? A terra era sem forma, porque agora, no princípio, terá forma. No princípio, terá vida. No princípio, terá graça. A escuridão cobria as águas profundas, mas o Espírito estava pairando sobre as águas. Então o Senhor revela. Então o Senhor revela para Moisés: haja luz. Bem, filho, te apresento, porque é em você que eu vou fazer tudo. Moisés consegue ver você consegue ver a glória do Senhor. Jesus, a gente não merece conhecer isso, Pai. Moisés agora, Moisés agora consegue entender que no princípio tem tudo. E João lá, em Apocalipse, escreve a mesma coisa quando Jesus se revela para ele. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu vou te revelar mais. No final, eu sou o princípio e o fim. Que Cristo possa entrar no nosso coração e que essa palavra simples
possa entrar dentro da sua alma, invadir o seu espírito e você conhecer o Senhor. Então, quando Moisés vê tudo isso, ele consegue entender em quem está sendo feito, em quem está sendo proclamado, em quem está sendo edificado, em quem está sendo glorificado. Conhecer o Senhor vai além de uma leitura. Conhecer o Senhor vai além daquilo que eu só ouço. É você que tem que entrar na nuvem. É você que tem que entrar no santo. É você que tem que tocar naquele lugar. É você e o Senhor. Estou muito feliz de compartilhar isso. Que essa palavra enche o seu coração de fé. O coração está cheio. Muito bom saber que no Cristo todas as coisas foram feitas. E é nele que seremos edificados. Que essa palavra entre no seu coração. Não leia Gênesis mais do mesmo jeito. Leia Gênesis a partir de Cristo. Porque é em Cristo que todas as coisas são feitas. Para a honra e glória dele, essa palavra venha tocar o seu coração. Então aprenda com a palavra. Viva com a palavra. Ande com a palavra. Ame a sua família. Traga Jesus para dentro da sua casa. Porque esse Cristo, ele não ficou lá no princípio. Ele andou com Moisés e veio andando. Ele está aqui. Hoje eu e minha casa somos agraciados. Eu louvo a Deus pela minha esposa e meu filho e pela casa que o Senhor me deu. Que essa unção venha sobre cada um que assistir esse vídeo. Que o Senhor te abençoe todos os dias.